capítulo 18 do livro de Gênesis, 18, versículo 16 em diante. Diz assim a palavra: Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse: Será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Versículo 18: Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Versículo 19: Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Versículo 20: Então o Senhor disse: O clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Versículo 22. Assim, aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. Versículo 23. E aproximando-se Abraão, perguntou: Será que vais destruir o justo com o ímpio? Versículo 24. Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor de 50 justos que nelas se encontram? Versículo 25. Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Versículo 26. Então o Senhor disse: Se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. 27. Abraão continuou: Eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Deus respondeu: Não a destruirei, se eu encontrar ali 45. Versículo 29. Então Abraão disse: E se por acaso houver ali apenas 40? Deus respondeu: Não o farei por amor aos 40. Versículo 30. Abraão insistiu: Não se ire o Senhor, se eu continuar a falar. E se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu: Não o farei se eu encontrar ali 30. Abraão continuou: Eis que me atrevi a falar ao Senhor, e se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: Não a destruirei por amor aos 20. Finalmente, Abraão disse: Não se ire o Senhor, se lhe falo somente mas esta vez. E se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: Não a destruirei por amor dos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou, e Abraão voltou para onde estava antes. Amém, irmãos? Esse é um daqueles textos que a gente fica a pensar: que Deus é esse que dá tanta atenção ao ser humano, que se preocupa com tamanha falta de discernimento das coisas espirituais. Há um hino do cantor cristão que fala que: se eu tivesse 1000 vozes para
o Brasil encher com os louvores de Cristo. Que singular prazer! Muitas vezes a gente fica pensando, por que é que a maioria das pessoas não dão ouvido a esse Deus tão poderoso, tão extraordinário que nós temos? Uma das coisas que a gente precisa entender é que o ministério cristão, ele é muito dinâmico, é fundamental, mas ele tem uma base sólida nas Escrituras Sagradas. E a gente vai entender algumas coisas que os ensinamentos na prática nos ensinam muita coisa. E principalmente se nós olharmos para o ministério de Jesus, para os seus ensinamentos, no tempo que ele passou ministrando aos seus discípulos. E é uma das coisas que me impressiona, como o Senhor teve paciência em preparar aqueles homens que não tinham muita experiência com as coisas espirituais, e eles fizeram um trabalho brilhante, porque tiveram um mestre por excelência, o Senhor Jesus Cristo. E aí também depois vieram os demais, como o apóstolo Paulo, um grande expoente do Evangelho, que levou a todo mundo civilizado na sua época o Evangelho das Boas Novas de Cristo. Mas, dentre tantas facetas desse ministério, nós temos a prática da intercessão. A intercessão é algo que faz uma diferença muito grande na vida da igreja, na vida do servo do Senhor. Consiste em pedir em favor do outro, principalmente quando a gente chega a um ponto de ver que o outro não está nada interessado, parece que selou os ouvidos, não é? E não quer ouvir a palavra, e sabe que o caminho certo é esse, mas insiste em fazer as coisas de uma maneira que não vai levar a lugar nenhum. E a gente tem bem próximo de nós algo que nos impressiona. Como pode alguém, ainda hoje, com tanta revelação da palavra, insistir num caminho errado, que vai a lugar nenhum, um caminho sem um fim, e o fim é muito triste. Mas Jesus, ele nos ensinou muitas coisas. Quando Jesus ele fez o ministério de intercessão como um ponto muito forte do seu ministério, e Jesus ele orava junto ao Pai em favor de todos os homens, e em especial pelos pecadores, e ele teve muita paciência em saber que o pecador muitas das vezes está sem rumo na vida, está desorientado, muitas das vezes a sua mente está conturbada, e Jesus teve paciência, teve muita paciência em ministrar para essas pessoas. O apóstolo Paulo, ele também no seu ministério deixou muita bagagem para a gente seguir essa rota, né? Essa prática que o apóstolo Paulo ensinou. A intercessão na vida do apóstolo Paulo foi um dos pontos doutrinários muito fortes. Em primeiro lugar, ele nos orientou para orar em favor dos cristãos, da igreja, dos irmãos que estão iniciando no campo da fé, para que tenham digamos assim, uma atenção redobrada para buscar os valores sagrados. Mas o apóstolo Paulo, ele foi até muito abrangente. Ele falou também que devemos orar pelas autoridades. Ele diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações e intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. 1 Timóteo 2, versículo 1 e 2, e ele diz assim, que a gente devia interceder
pelos reis, todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e prática, com toda a piedade e dignidade. Então, se nós observarmos, aqueles que estão na eminência, principalmente as autoridades, os juízes, se eles tivessem o temor de Deus, como seria bom? Mas eles, na verdade, muitas das vezes, não têm um princípio e não prezam pelos valores, principalmente os valores sagrados. Mas não é só isso. No Novo Testamento, nós temos muitos exemplos. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, no livro de Gênesis, capítulo 18, a partir do 16, quando Deus anunciou que ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, então entrou o ministério da intercessão de Abraão. Ele faz uma intercessão junto a Deus pelos homens daquela cidade. Era uma cidade eivada de pecadores, gente má, gente cruel, gente que não queria saber nada dos valores sagrados. E então Abraão e sua esposa foram visitados por 3 homens. Provavelmente 2 deles eram anjos. Gênesis 19, versículo 1. Mas o terceiro deve ter sido o próprio Senhor, que esteve ali. Gênesis 18, 22. Pouco antes de eles irem embora, Deus escolheu, pela sua graça e misericórdia, revelar seus planos a Abraão sobre as cidades corrompidas de Sodoma e Gomorra. E nessa conversa muito íntima com Deus, Abraão, ele me impressiona aqui, que ele teve ousadia em fazer esse diálogo, esse tete a tete com Deus. Me impressiona, né? A atitude de Deus também me impressiona, como Deus resolveu revelar a Abraão o que ia fazer. Isso é algo muito extraordinário. E aí a gente vai encontrar aqui também a paciência de Deus em ouvir Abraão. Deus foi dando ouvido, né? E a gente percebe que a preocupação de Abraão era muito grande. E ele faz uma certa persistência, ele continuou com muita coragem. São lições muito importantes para nossas vidas. Quem deseja servir de uma vida bem dedicada às coisas, aos valores espirituais, principalmente no serviço do reino de Deus, neste mundo, precisa desse relacionamento, dessa intimidade com Deus. E aí nós vamos aprender que a compaixão é algo que não pode faltar na nossa vida. Também a persistência. Não podemos desistir com facilidade. A persistência é importante. Você falou 1, 2, a pessoa ouviu 10 vezes. Quem sabe na 11ª não vai abrir a sua mente, o seu coração, né? E precisa também coragem. São atitudes que a gente tem que levar em conta. E aqui nesse diálogo vem à tona que Deus, isso me impressiona, Ele deseja ouvir nossas orações, nossos pedidos. Deus quer isso de nós. A sua misericórdia é sem limite, a sua paciência é abrangente e a sua graça é extraordinária. São demonstradas aqui, né, nesse diálogo com Abraão. A resposta de Deus a Abraão dá para a gente tirar algumas lições, né? Dão aqui a todos nós uma esperança muito grande. E qual é essa esperança? Deus nos ouve. Deus é Deus Todo-Poderoso, mas Ele ouve. Ele nos ouve, irmãos.
E a outra coisa é que ele é paciente, Deus é paciente. Deus é misericordioso ao extremo. Pessoas santas podem e devem interceder principalmente pelos maus, por aqueles que fazem coisas com crueldade. A gente precisa pedir para que Deus tenha misericórdia. Aqueles que ainda não têm uma experiência, uma vivência com o Deus Todo-Poderoso. Então a gente precisa aprender a essa persistência. E devemos tirar também lições para nossas vidas. Quando falamos com Deus, nós devemos entender que Deus é soberano. Deus é soberano. Ele não vai fazer aquilo que seja pior para nós. Sempre vai fazer o que é melhor. Ele sabe o que é o melhor para você, para mim, principalmente com aqueles que estão já, sabe, com a mente um pouco detonada, né? Que não querem nem parar para ouvir a palavra de Deus, não tem paciência em ouvir a palavra de Deus. Tem gente que é assim, parece que está perdido no mundo da lua. Nem sempre o melhor é o que nós queremos. Sempre que oramos, a gente precisa pedir para que a vontade do Senhor seja a que prevaleça. A nossa, muitas das vezes, não é a melhor. Nesse caso aqui da intercessão de Abraão diante de Deus, supõe aqui certa condição que vai vai aparecer aqui muito forte. Primeiro, Abraão estava na presença de Deus, conforme o verso 22. Ele permaneceu ainda na presença do Senhor, mesmo depois daquele encontro. Abraão se aproximou de Deus, versículo 23. Ele reconhecia o quanto a vontade de Deus estava associada à justiça e à retidão, que estão bem inerentes aos atributos de Deus. Versículo 22, 23 a 25. E aqui uma das coisas me chamará a atenção. Abraão, ele intercede pela cidade, mas ele parou em 10 justos. E aí os teólogos, eles vão especular, vão estudar, quem sabe um indevido otimismo de Abraão, ou até mesmo por ignorância. Abraão não chegou a pedir a preservação das cidades por causa de um número menor. Quem sabe se ele tivesse pedido até 5, o Senhor não teria atendido, né? E ele parou em 10 justos. Sabe por que ele parou em 10 justos? Abraão sabia que ali estava a sua família. E aí os teólogos calcularam aqui o seguinte, é possível que Abraão disse, olha, não, 10 tem lá. 10 com certeza tem, né? Porque ele orava por Ló. Ló estava lá. Ló, contem comigo. Ló e a esposa. Possivelmente 2 filhos. Pelo menos 2 filhas casadas. 4, 6. E seus respectivos maridos, né? E talvez 2 filhas solteiras. Gênesis 19, 8. Vai dar exatamente 10 pessoas. Ele diz, pelo menos a família lá dá os 10, mas não tinha 10, não tinha 10. E aí surge uma pergunta, o que podemos fazer para que a salvação alcance nossos parentes, nossa comunidade? Uma das coisas é orar regularmente, compartilhar nossa fé. Testemunho vale muito, a vida de testemunho. Quem sabe a gente precisa fazer uma avaliação
e descobrir por quem a gente precisa interceder. Quem sabe alguém bem próximo de nossa família, né? E Abraão, ele dá essa lição para nós. O bom é saber que Jesus, ele é o perfeito sumo sacerdote, que a Bíblia diz que ele é o sumo sacerdote para sempre, e à destra de Deus ele intercede por nós de um modo espetacular, maravilhoso. Hebreus 7:25 vai dar uma lição para nós. 1 João 2:1 diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe nessa noite.